Olá pessoal, bem, essa é a segunda parte do vídeo que eu comecei, né, na aula anterior, falando sobre o oscilador harmônico, né? Lembrando que no vídeo anterior a gente construiu os operadores de criação e destruição, né, o A e o adaga, né, a partir da definição clássica da Hamiltoniana do oscilador harmônico. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente uma aplicação do oscilador harmônico a essa teoria de expansão perturbativa que a gente já tratou nos vídeos anteriores, certo? Então, para início de conversa, devemos lembrar que o oscilador harmônico simples, né, perturbado, ele é descrito da seguinte maneira, né, como H igual a H0, ou seja, o oscilador harmônico não perturbado, mais uma perturbação que vai ser uma perturbação no potencial, vamos indicar por V. Tá? De tal forma que esse H0 que aparece aqui, né, que ou seja, o hamiltoniano do oscilador não perturbado, é dado, tem uma parte cinética, né, que é P ao quadrado sobre 2m, né, como a gente viu no vídeo anterior, mais m ômega ao quadrado x ao quadrado sobre 2. Né? E também esse potencial V que aparece, a gente vai trabalhar como esse potencial V aqui é uma perturbação, né? Vai ser uma perturbação apenas na parte potencial do nosso oscilador, ou seja, uma perturbação nesse pedaço aqui da nossa equação. Né? Então vamos construir esse V para que ele seja de tal forma de um termo epsilon, né, multiplicado por m ômega ao quadrado x ao quadrado sobre 2. Tá? Esse epsilon é um termo tão pequeno quanto a gente queira que seja, né, que vai representar aí realmente uma pequena perturbação no nosso modelo inicial. Tá? Então, a gente consegue resolver o oscilador harmônico de tanto ele não perturbado quanto ele perturbado. Né? Então, vamos fazer aqui um exemplo disso. Vou colocar assim, a solução, né, exata, né, para o H0. Tá? Então vamos primeiro mostrar que o oscilador harmônico ele tem uma solução exata quando ele não é perturbado e ele também tem uma solução exata quando ele está sobre essa forma perturbada aqui. Vamos explorar essas duas definições exatas, né? Aí logo em seguida a gente vai fazer a solução por expansão perturbativa e vamos comparar os resultados no final, né? Na verdade, assim, eu poderia até ter citado, né, por que a gente está escolhendo o oscilador harmônico por isso, né? Ele é um dos modelos mais simples e mais importantes na mecânica quântica, porque é um dos poucos que a gente consegue resolver de forma analítica, né? Ou seja, a gente dá uma solução exata. Então, quando a gente tem uma construção teórica como essa que a gente está fazendo, né, por métodos aproximativos, e querendo saber o quão boa ela é de fato, nada melhor do que você pegar um problema que a gente já sabe a solução exata e comparar as soluções. Né? É assim que a gente testa muita coisa utilizando o oscilador harmônico, problema de dois níveis e coisas desse tipo. Né? Porque são problemas simples, são problemas muito gerais e tem um caráter pedagógico, né, na hora da gente aprender como mexer, né, nessas ferramentas que a gente vai criando. Tá? Então, vamos ver uma solução exata para o operador, para o oscilador harmônico não perturbado. Né? Então, lembrando, né, que ele não perturbado ele tem essa forma aqui de cima, né, por só copiar e colar para a gente ganhar tempo. Né? Porém, no vídeo anterior, quem não viu pode dar uma olhadinha lá, caso não saiba de onde saiu, né? Eu mostrei uma outra forma de se representar esse oscilador harmônico da seguinte maneira. A gente pode colocar ele como H0 igual ao operador número somado com meio, H cortado ômega. Né? Então, são formas equivalentes de você representar a mesma coisa. Onde, deixa eu colocar aqui, né? Onde esse n que aparece aqui é o operador de criação multiplicado pelo operador de criação, né? Adaga vezes A.
tá? Então, lá no vídeo anterior eu fiz a descrição detalhada, né, dessa construção, então podem dar uma olhadinha lá. O que significa a solução exata do oscilador harmônico, né? Significa que a gente vai resolver a equação de Schrödinger quando o nosso hamiltoniano for esse H0, né? E o nosso objetivo vai ser encontrar o alto valor de energia desse hamiltoniano, né? É isso que a gente quer dizer por resolver um operador harmônico, tá? Então, a nossa ideia parte então de resolver essa equação, que é a equação de Schrödinger na notação de Braz e Katz de Dirac, né? Então, é N, tá? Então é esse problema que a gente quer resolver. Então, como ele é o oscilador harmônico não perturbado, vamos dizer que essa energia que ele vai ter como alto valor, né, vai ser uma alta energia do nosso sistema não perturbado, é N0. Tá? Então, como que a gente resolve isso? Ó, coloca essa forma mais resumida, né, que ela é mais simples de trabalhar, aqui no lugar do H0. Né? Então, no lugar do H0, vamos colocar N mais meio, né, de H cortado ômega, aplicado no ket N, vai ser igual a nossa alta energia, N0, aplicado no ket N. Né? Então, vou prosseguir com essa equação para o próximo quadro, para a gente ter mais espaço. Vou colocar aqui no cantinho. Né? O resultado disso é o quê? Né? O operador número, o operador n, quando ele agir sobre o ket n, ele vai resultar num... Como é que eu vou fazer? Não, vou fazer assim. Em vez de falar a resposta, vamos construir a resposta, que é bem mais instrutivo. Né? O que eu quero descobrir é o operador número aplicado em n resulta em qual alto valor. Tá? É isso que a gente vai querer discutir aqui, certo? Porém, lembra que o operador número é a adaga vezes A, ou seja, a gente tem que entender o que acontece com os operadores de criação e de destruição quando aplicados a um ket n. Né? Então, é uma construção que eu mostrei no vídeo anterior sem fazer a demonstração, e por enquanto eu vou continuar sem fazer a demonstração disso. Então, ele demandaria mais alguns pré-requisitos e um vídeo à parte para a gente poder trabalhar isso. Né? Mas basicamente diz o seguinte: quando eu tenho o operador de destruição A aplicado em N, ele é chamado de operador de destruição porque o resultado dele dá como alto valor a raiz de N, e o vetor sobre o qual está sendo aplicado, né, o nosso AutoCAD, ele vai descer uma unidade. Né? Então ele sai do ket n e vai para o ket n-1, por isso que a gente chama de destruição. Né? E o de criação, quando aplicado ao ket n, tem como alto valor raiz de n mais 1 e como AutoCAD o n mais 1 também. Por isso que ele é chamado de operador de criação. Né? Eu fiz essa discussão no vídeo anterior. Tá? Então, vou só colocar isso aqui destacado, né? Caso a gente precise recorrer e ficar mais fácil de achar. Então, com isso, quando a gente aplicar n no ket nzinho, né? A gente está aplicando, na verdade, o adaga A no ket n. Né? E como que a gente resolve isso? Bom, a gente primeiro faz a aplicação do A no ket n e depois a aplicação do adaga no resultado disso. Né? Então isso vai dar a adaga, né? A aplicada em n, como a gente já viu, resulta em raiz de n, n-1. Então, raiz de n, n-1. Né? Então, raiz de n é um coeficiente, então a gente pode mudar a ordem disso aqui e colocar desse jeito, ó, raiz de n, a adaga, n-1. Né? O que dá a aplicação de adaga em n-1? Pela definição, ó, isso é raiz de n mais 1, ket n mais 1.
Porém, o nosso n no caso aqui é n-1, né? Então pode parecer meio confuso, mas fica assim, ó, repete esse raiz de n e o resultado disso dá o quê? Pela nossa fórmula, é a raiz de n mais 1, ou seja, raiz de n menos 1 somado com 1, né? E o ket é o n menos 1 somado com 1, né? Porém, fazendo aí os devidos cancelamentos, o que a gente tem? Isso repete a raiz de n, né? Aqui vai sobrar apenas raiz de n, e aqui vai sobrar apenas o ket n. Ou seja, isso dá n aplicado ele mesmo. Portanto, a gente tem que o operador número, quando aplicado no ket n, resulta no próprio n ket n, ou seja, ele não muda a direção do nosso autoestado, né? Ao contrário do que faz aí os operadores de criação e destruição. Um abaixa a ordem, o outro levanta, mas ambos acabam alterando a orientação do AutoCat, né? E o operador número não, chamado de número porque ele resulta exatamente no mesmo valor que está aqui dentro do cat, aqui no AutoCat, no autoestado, né? Então, nossa resposta seria essa, ó, tá? Fica aí a justificativa do porquê que ele é chamado de operador número, né? Então, beleza. Agora, voltando ao nosso problema, deixa eu colocar aqui uma divisão, né? O nosso problema era esse, ó. É resolver essa equação. Então, a gente já viu que quando o n é aplicado no AutoCat n, o resultado disso é o nzinho aqui. Então, o resultado vai ser n mais meio, né, multiplicado por h cortado ômega, n igual a n0, ou seja, a energia é n não perturbada, né, n. Então, com isso, a gente descobriu quem é a alta energia, né? A alta energia, então, é n0 é igual a n mais meio h cortado ômega. Então vamos guardar esse resultado. Aí com isso a gente consegue calcular a energia do estado fundamental e dos outros estados também a partir dessa fórmula, bastando apenas substituir o n, né? Daqui a pouco a gente vai estudar o caso do estado fundamental e vamos substituir o n por zero, né? E vamos trabalhar com isso desde então, tá? Mas por enquanto vamos nos concentrar aqui no que estamos fazendo. Aqui, ó, eu fiz a solução exata de H0 e encontramos esse valor, né? Agora, vamos fazer a solução exata do H. Então, vou copiar essa frase aqui de novo. Fazer aqui nesse quadro para ficar menos bagunçado, né? Então, a solução exata do H, ou seja, do Hamiltoniano do oscilador harmônico com a perturbação V, né? Então, aqui, ó, lembrando que H é igual a H0 mais V, né? E o V tem aquela forma que a gente já discutiu no início. Traduzindo, quem é o nosso Hamiltoniano H? Ele é o H0, ou seja, P ao quadrado sobre 2m, né? Mais meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado, somado com a perturbação V, que a gente definiu como sendo uma pequena perturbação no potencial, ou seja, na parte potencial do nosso Hamiltoniano, por um fator de epsilon. Então, é meio de epsilon, m ômega ao quadrado, x ao quadrado, tá? Então, como o epsilon é o único fator diferente, a gente pode resumir a descrição desse oscilador e colocar ele assim, ó, P ao quadrado sobre 2m mais, vamos colocar meio de m ômega ao quadrado, aqui é 1 e aqui é epsilon, então 1 mais epsilon, né, x ao quadrado, tá? E aí, o que a gente vai fazer, né?
Essa parte aqui nós vamos substituir, né? Até destacar ele, colocar com outra cor, né? E a nossa ideia vai ser simplesmente chamar esse pedaço aqui de, digamos, ômega' ao quadrado, né? Ou seja, se ômega' ao quadrado é igual a ômega ao quadrado 1 mais epsilon, então o ômega' apenas é a raiz quadrada de tudo isso, certo? Com a raiz quadrada de ômega ao quadrado, o ômega sai da raiz e o 1 mais epsilon fica lá dentro. Tá? Resultado, com isso, vou colocar assim, ó, então, temos que o H, nosso hamiltoniano do oscilador harmônico, vai ficar como P ao quadrado sobre 2m mais meio m ômega' ao quadrado. Deixa eu colocar isso aqui, uma ômega', né, ao quadrado, x ao quadrado. Né? Essa é a cara do nosso hamiltoniano. Porém, a gente ainda pode fazer assim, ó. A gente pode escrever esse hamiltoniano também em função do operador número da seguinte maneira, como n, operador número, mais meio, h cortado, ômega', né, que é esse ômega' que a gente definiu aqui, ó, que ele é a raiz, ômega raiz de 1 mais epsilon. Tá? Então, beleza, coloquei aqui o nosso construí o nosso hamiltoniano com a perturbação, digamos que ele tem essa forma aqui, certo? Foi o que a gente deduziu. Como fica a solução exata desse hamiltoniano? Como eu disse, quando a gente fala qual é a solução, o que a gente quer é encontrar o alto estado de energia quando esse hamiltoniano está aplicado em um AutoCAD. Resumindo, vamos resolver a equação de Schrödinger para esse hamiltoniano. Né? Então, H aplicado em N vai ser igual, como é o sistema perturbado, em vez de colocar EN 0, como eu coloquei anteriormente, vamos colocar só EN, beleza? Vai ficar desse jeito. Então, N mais meio, né, H cortado, ômega' aplicado no AutoCAD em N, resulta em EN aplicado no AutoCAD em N. Tá? Como a gente já fez a discussão anteriormente, eu vou abreviar esse passo, né? O operador número aplicado no AutoCAD resulta nessa parte interior aqui do AutoCAD, nesse argumento N. Né? Então, isso aqui resulta em N mais meio, H cortado, ômega' N aplicado em N. Com isso, a gente deduz que a nossa alta energia N é muito semelhante ao que a gente fez anteriormente, porém, em vez de ômega, colocamos ômega', que significa o ômega multiplicado pela raiz de 1 mais epsilon. Né? Então, vai ficar com N igual a N mais meio, H cortado, ômega'. Então, chegamos aqui, ó, na solução do hamiltoniano do oscilador harmônico perturbado. Encontramos a solução não perturbada e a solução perturbada. Tá? Então, com isso, o que a gente vai fazer agora vai ser a expansão da solução exata antes de trabalharmos para a expansão da solução aproximativa. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, expansão da solução exata. Isso, é claro, vamos considerar agora, para termos de simplificação, vamos fazer isso para o estado fundamental. Tá? Estado fundamental.
O estado fundamental ele é atingido quando o n é igual a zero, né? Só para relembrar. Então, voltamos para essa solução inicial. Vou copiar ela aqui, essa solução do hamiltoniano não perturbado, né? Vou colocar aqui do lado, né? Então, primeiro para H0 e depois para o H. O H, a gente encontrou essa solução aqui, tá aqui, certo? Então, como eu quero no caso do n igual a zero, então para o caso não perturbado não tem muito o que fazer, né? Vai simplesmente ficar como E0, 0, né? Ou seja, a energia do estado fundamental não perturbado, igual a, quando n for igual a 0, 0 mais meio dá meio. Isso aqui vai dar meio de H cortado ômega, né? E já a alta energia do nosso oscilador perturbado, quando n for igual a 0, vamos ter aqui a energia do estado fundamental, vai ser igual a meio de H cortado ômega linha, né? E é aí que aqui que as coisas ficam mais interessantes, né? Como eu disse, essa aqui já está resolvida. Para o estado fundamental é só a gente substituir por zero. Para obter dos outros estados é substituir por 1, 2, 3 ou a energia do estado que você quiser. Você sempre vai recair em alguma coisa multiplicada por H cortado ômega, né? Agora aqui não é mais um ômega, e sim o ômega linha, né? Que lembrem, o ômega linha ele é igual a ômega raiz de 1 mais epsilon, né? Então, para esse estado perturbado, vamos fazer aqui no cantinho, eu tenho meio de H cortado ômega raiz de 1 mais epsilon, né? O que significa fazer a expansão da solução exata? Essas aqui são as duas soluções exatas para cada um dos hamiltonianos, e a expansão significa eu expandir esse radical de tal forma que a gente tem uma aproximação aí para alguns termos, né? Quantos termos a gente quer que deseja colocar, né? Para isso, a gente precisa lembrar que a raiz de 1 mais epsilon pode ser escrita, você abrir isso aqui como 1 mais epsilon elevado a meio e utilizar a expansão binomial, você vai obter 1 mais epsilon sobre 2 menos epsilon ao quadrado sobre 8 e assim sucessivamente, né? Só aplicando o binômio de Newton você tem isso. Então aqui vai ficar meio de H cortado ômega multiplicado por 1 mais epsilon sobre 2 menos epsilon ao quadrado sobre 8, né? E assim sucessivamente. Não precisa colocar muito mais termos do que esse, não. E o resultado dessa conta vai ser o quê? Quando a gente multiplicar, vai ter H cortado ômega sobre 2 multiplicado por 1 e H cortado ômega sobre 2. Quando multiplicado pelo outro termo, H cortado ômega vezes epsilon sobre 4. E assim vai. Os outros termos de ordem epsilon ao quadrado, a gente não precisa nem colocar tanto, você pode representar assim, ordem de epsilon ao quadrado. Só para não ficar matematicamente incorreto, né? Para não ficar subentendido que nossa conta só envolve os dois primeiros termos, né? Então, a expansão perturbada, né? Vou colocar até de uma outra cor, vou colocar de... E nessa cor aqui, diferente. Não, ficou horrível. Amarelo mesmo. Ou laranja, deixa eu ver. Laranja fica legal. O E0 vai ser com H cortado ômega sobre 2 mais H cortado ômega epsilon sobre 4 mais os termos de ordem
epsilon ao quadrado. Né? Mudei de ideia, gente. Vou colocar amarelo mesmo, porque ficou muito ruim a visualização. Tá? Então, essa é a expansão da solução exata, né, para o caso perturbado, e para o caso não perturbado temos essa expansão aqui. Que não chega a ser bem uma expansão, é só a substituição do n por zero. Né? Agora, com isso a gente pode tratar da chamada solução perturbativa. Né? Então, recapitulando, fizemos aqui de início a solução exata para o hamiltoniano não perturbado, depois a solução exata para o hamiltoniano perturbado H, né? Fizemos a expansão da solução exata para ambos os hamiltonianos e agora vamos fazer a solução perturbativa para poder comparar. Então, para fazer a solução perturbativa, a gente já precisa utilizar as ferramentas que construímos nos vídeos anteriores para o AutoCAD perturbativo, né? E a diferença, o desvio de energia, o ΔN, né? Também perturbativo. Então, com isso, vamos fazer assim, sabendo, né? Só para organizar, sabendo que o AutoCAD perturbativo vai ser igual ao AutoCAD no estado inicial sem perturbação, o CAT 00, né, mais um somatório. Isso aqui é uma fórmula que a gente vai usar muito ainda, né, para todo K diferente de N, do CAT K0, né, e VKN dividido por EN0 menos EK0. Tá? E para o nível de energia, né, para o desvio de energia, desculpem, a gente representa pelo ΔN. Né? Na expansão perturbativa, o ΔN fica como VNN, né, mais somatório de K diferente de N, o módulo de VKN ao quadrado sobre EN0 menos EK0. Tá? Então, lembrando dessas duas fórmulas, né, cuja dedução a gente já fez desde do comecinho até chegar nessa fórmula final, né? Vide aí os vídeos anteriores. Acho que no terceiro vídeo, se não me engano, já tem essa expansão. Né? Tendo essas duas fórmulas, né, para a gente calcular a solução perturbativa, o que a gente vai precisar? Vamos precisar determinar esses elementos de matriz aqui. Esse VKN, que aparece tanto no desvio de energia quanto na forma do CAT expandido, né? E vamos as energias EN e EK também a gente já tem condições de calcular. E também calcular esse outro elemento VNN. Né? Porém, esse VNN e esse VKN, eles nada mais são do que elementos de matriz. Né? Lembrando que eles têm uma forma, né? Pode ser colocado da seguinte maneira. Vou separar aqui o quadro. Espera aí. É que esse VK0 na verdade é uma notação que simboliza o que? Esse elemento de matriz. Quando o BRA K0 está sendo aplicado no potencial V, que por sua vez está aplicado no AutoCAD não perturbado. Tá?
E o VNN é a mesma coisa. No lugar do K e do 0 vamos colocar N. Né? Então é isso que simboliza esses elementos. Então a gente precisa calculá-los antes de mais nada. Né? Lembrando que esse V que aparece aqui dentro, né, é a nossa perturbação, que ela é dada por 1/2 de epsilon m ômega ao quadrado x ao quadrado. Tá? Então daqui, ó, epsilon m ômega ao quadrado sobre 2 são coeficientes que eu posso tirar dessa minha notação, desse meu elemento de matriz, e colocar aqui no lugar do v apenas o x ao quadrado. Né? Então com isso a gente tem vk0 igual a meio de epsilon m ômega ao quadrado K0 x ao quadrado 0, 0. Né? Aí, como que a gente calcula esse negócio? Né? Aí entra de novo em ação aí os nossos amigos operadores de criação e destruição para resolver. Tá? Mas como? A gente tem que relacionar eles com x. Né? Então, ó, vamos fazer assim, lembrando uma propriedade, o operador de criação, ou de destruição, quer dizer, ele é a raiz quadrada de m ômega sobre 2h cortado, né, multiplicado por x mais ip. Né? E, enquanto que o operador de criação tem essa mesma estrutura, e a única mudança que ocorre de fato é no sinal. Né? Então vamos colocar aqui mesmo, aqui embaixo. Então aqui no lugar do mais é ser menos, né? E aqui vamos chamar de daga. Né? Então o que acontece quando a gente soma esses dois operadores? Né? Então vamos ter a mais a daga, né? O IP com menos IP vai desaparecer e vamos ter tudo isso escrito apenas em função do x. Então vamos ter x multiplicado por raiz de m ômega sobre 2h cortado somado com ele mesmo, dá 2 raiz de m ômega sobre 2h cortado, né, multiplicado por x. Tá? Com isso, a gente tem condições de descobrir, né, quem é o x em termos dos operadores A e a daga. Então, continuando, se A mais a daga dá isso, quanto é o x? Né? Primeiro, esse 2, quando ele passa para dentro da raiz, ele vai como 4, né? Porque a raiz de 4 é 2, certo? Então, ó, na verdade, o que a gente tem aqui é 4 dividido por esse 2. Então, fica 2m ômega sobre h cortado. Tá? Portanto, ó, A mais a daga é raiz de 2m ômega sobre h cortado, né? E o x aqui, fora desse radical. Então, x nada mais é do que, passando esse termo para o outro lado, vai ficar como raiz de h cortado sobre 2m ômega, né, multiplicado por a mais a daga. Né? Porém, esse é o valor do x em função dos operadores de criação e destruição. Mas eu não quero exatamente o x. Eu quero x ao quadrado. Então, ó, vamos elevar isso que a gente encontrou ao quadrado e ver no que resulta. Né? Então, ó, o x ao quadrado vai ser, quando esse radical foi elevado ao quadrado, tudo que está dentro vai sair da raiz, né? Então fica 2m ômega. E aqui, ó, a mais a daga ao quadrado vai ficar a ao quadrado, depois a multiplicado por a daga, depois a daga multiplicado por a, e por fim a daga ao quadrado. Né? Veja que eu não fiz simplesmente o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Não, por quê? Porque a vezes a daga não é a mesma coisa que a daga vezes a. Né? Esses operadores eles não comutam, e isso você pode ver na demonstração que eu fiz lá no vídeo anterior, onde para a construção desses operadores a gente partiu do pressuposto de que a e a daga não comutam, a comutação entre eles dá 1. Né? Se desse 0, beleza,
Aí só apareceria 2A vezes adaga, mas não é o caso. Tá? O comutador deles dá 1. Beleza, então, tendo isso em mente, a gente já consegue calcular esse elemento de matriz. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu coloco aqui mesmo, aqui em cima. Com isso, temos que V K0 vai ser igual a meio de epsilon m ômega ao quadrado. E no lugar do x ao quadrado, vamos colocar isso que a gente encontrou aqui. Né? Porém, esse h cortado sobre 2m ômega é coeficiente. Podemos tirar ele já do símbolo de elemento de matriz e colocar ele aqui fora, 2m ômega. Né? E aqui dentro vai ficar apenas o K0 por A ao quadrado, A adaga, adaga A, mais adaga ao quadrado. Né? E o ket 00. Aqui a gente também já pode fazer alguns cancelamentos. Ó. Lembrando que tem massa em cima e massa embaixo. Né? Ômega ao quadrado em cima com ômega embaixo. Então, aqui fica um coeficiente menor. Né? Vamos colocar aqui, ó, VK0 igual epsilon ômega h cortado, ômega h cortado, dividido por 2 vezes 2, 4. E aqui, K0 A ao quadrado, A adaga, adaga A, adaga ao quadrado. Então veja que aqui, na verdade, né, nesse símbolo de elemento de matriz, a gente vai ter que calcular 4 elementos de matriz, para ser mais exato, uma para cada termo da soma. Né? De sorte que alguns deles vão ser zero. Né? Como que a gente mostra isso? Ó, por exemplo, vamos fazer aqui o primeiro termo, né? Que é o K0 aplicado em A ao quadrado, 0, 0. Né? Para fazer esse desenvolvimento, basta a gente olhar o que acontece com a aplicação do A ao quadrado sobre o zero. Né? Aí a gente vai ver, ó, que sabendo que o A, o A aplicado em zero, aqui, ó, essa fórmula, né? O A aplicado em zero vai ser o quê? Raiz de zero, 0 menos 1. Né? Então não faz sentido esse negócio. Vai ser 0 vezes alguma coisa, vai dar 0. Né? Até porque não tem AutoCAD negativo dentro da construção que a gente está fazendo. Tá? Então, A ao quadrado, quando aplicado em 0, vai dar 0. Tá? Então eu não preciso mais estudar o resultado da aplicação de A ao quadrado sobre 0. Isso aqui vai zerar. Então, sabendo que o A aplicado em 0 vai dar 0, né? Quando a gente olha para esse outro termo aqui, ó, a gente vai ter o A aplicado em 0 primeiro, já vai dar 0. Então não tem mais nem o que fazer com o restante. Tá? Então significa que esse terceiro termo também vai zerar. Então esse aqui vai dar 0, esse vai dar 0. Só sobrou a gente estudar esses dois outros elementos. Né? Então só para formalizar aqui a anotação, esse daqui é igual a K0 adaga A aplicado em 0 e ambos resultam em 0. Né? E o outro termo aqui, ó, quanto dá A adaga aplicado no 0
no cat 0 sem perturbação, né? Então, primeiro, para desenvolver isso, a gente vai fazer primeiro o adaga aplicado em 0, né? Então, vamos ter que a adaga aplicada em 0, isso vai dar a raiz de 0 mais 1, né? Vezes o AutoCat aplicado no AutoCat, que é 0 mais 1. Resultado, então, raiz de 0 mais 1 é 1, né? Então aqui dá apenas o A aplicado no AutoCat 1, sem perturbação, que eu vou representar assim. E por sua vez, o A aplicado em 1, né, vai dar a raiz de 1, o AutoCat 1 menos 1, ou seja, no AutoCat 0 sem perturbação, né? Então, a gente já tem o resultado da aplicação de A adaga sobre o nosso AutoCat no estado fundamental sem perturbação. Falta agora olhar o que acontece com a aplicação de adaga ao quadrado. Mas adaga ao quadrado é adaga vezes ele mesmo, né? Aplicado em o cat no estado fundamental sem perturbação. Então, ó, fazemos primeiro 1 e depois fazemos o procedimento de novo, né? Então, repete esse adaga aqui de fora. E adaga aplicado no autoestado fundamental sem perturbação vai dar raiz de 0 mais 1 e aqui 0 mais 1. Ou seja, raiz de 1 que é 1, cat 1. Então, vamos ter adaga aplicado em 1, né? 1 sem perturbação. E quanto é adaga aplicado em 1? Vamos fazer aqui embaixo. Quando aplica em 1, isso vai dar raiz de 1 mais 1. E aqui, 1 mais 1. Ou seja, o adaga ao quadrado, né, aplicado em 0, resulta em raiz de 2 no cat 2. Né? Então, temos aqui, ó, as duas respostas, né? Então, resumindo, né, vamos ter, vou colocar aqui na próxima página, VK0 igual epsilon ômega h cortado sobre 4, né? Isso, K0 e 0, né? Então, fazer assim, K0. Opa. O primeiro elemento aqui vai ser o resultado de você calcular o elemento de matriz K0 a 0 com um termo aqui no meio, né, o operador no meio, a adaga. O resultado disso dá o próprio da raiz de 1, 0, né? Então, a primeira operação, ó, K0 a adaga, né? Opa, aqui é 0, né? Isso aqui a gente já sabe quanto dá. E o outro termo é o K0, fazer aqui o passo a passo, né? Adaga ao quadrado, alto estado 0, sem perturbação, né? Resumindo, isso aqui dá epsilon ômega h cortado sobre 4. Esse primeiro termo, como eu falei, isso aqui dá raiz de 1, né, e o próprio autovetor, AutoCat 0, né? Então fica K0, 0, braquete K0, 0. Né? Mas como é que o resultado dessa operação tem um coeficiente raiz de 2 e o cat 2 sem perturbação, né? Isso aqui resulta em raiz de 2 K0 braquete, né? K0, 2, né? O AutoCat 2 sem perturbação, tá? Porém, gente, isso aqui vocês devem lembrar que isso tem outro nome, é um delta de Dirac, ou seja, isso aqui dá 1 quando os coeficientes K e 0 são iguais e é 0 quando eles são diferentes, né? Aqui também
temos um delta de Dirac, só que é o K e o 2. Né? Então, a gente tem duas soluções possíveis. Uma, quando K é igual a 0, né? E qual é o valor de VK0 quando K é igual a 0? Então vai ser V00 igual a epsilon, ômega, H cortado sobre 4. Quando K é igual a 0, a gente vai ter um delta 00. Né? Então, vai ser delta 00 mais raiz de 2 delta 02. Né? Então, ó, isso daqui dá 1. E esse delta 02 dá 0. Né? Então, resumindo, V00 fica epsilon, ômega, H cortado sobre 4, multiplicado por 1. Né? Então, eu vou até colocar isso aqui, ó, no final ali, que fica melhor. A gente tem um pouco mais de espaço. Né? Por outro lado, com a outra solução possível, que é quando K é igual a 2, a gente tem o quê? A gente vai ter o elemento de matriz V20. Né? É só pegar o K aqui e colocar o 2 no lugar. Tá? Então, V20 vai dar epsilon, ômega, H cortado sobre 4, né? Multiplicado pelo delta de 2, 0, mais a raiz de 2, delta de 2, 2. Né? Então, agora, esse primeiro elemento é que vai ser 0, porque o 2 e o 0 são diferentes. Né? E esse outro elemento, acompanhado da raiz de 2, vai ser igual a 1. Né? Resultado vai ser raiz de 2 epsilon, ômega, H cortado, dividido por 4. Né? E se você racionalizar aqui, raiz de 2 sobre 4, ó, fazer aqui no cantinho, como racionalizar? Multiplicar pela raiz em cima e embaixo. Né? Resultado disso, raiz de 2 por ele mesmo dá 2, e aqui fica 4, raiz de 2. Ou seja, cancelando 2 com o 4, fica 1 sobre 2 raiz de 2. Então você pode escrever isso dessa maneira, como epsilon, ômega, H cortado, sobre 2 raiz de 2. Tá? Não é obrigatório não, mas é que eu gosto de escrever dessa forma. Né? Fica aí a seu critério deixar como estava antes, né? Dessa maneira ou dessa maneira aqui. Ambos estão corretos. Então, para K igual a 0 e K igual a 2, encontramos aí a devida solução. Né? Agora, o que vamos fazer? Deixa eu ver. Bom, calculamos aí os elementos de matriz. Né? Tudo que precisamos fazer agora é substituir, né, esses valores dos elementos de matriz. Primeiro vamos deixar eles bem separados aqui, que vamos precisar deles depois. Esse aqui e esse aqui. Né? Então, só uma observação, né, vale ser feito. Aqui calculamos K igual a 0 e K igual a 2. Para qualquer outro valor de K, o elemento de matriz vai ser nulo. Né? Os únicos elementos não nulos são esses dois que a gente calculou. Certo? Isso aí é uma informação importante quando a gente for substituir na fórmula expandida. Né? Deixa eu pegar ela bem aqui. Está aqui. Essa é a nossa expressão para o ket expandido. Portanto, para a nossa expressão do ket expandido, a gente vai considerar aí quando o n é igual a 0, né? Assim, para n igual a 0, já que a gente está estudando o estado fundamental, né? Vamos ter que nossa expressão vai ser 0, né? Ou seja, o estado fundamental perturbado é igual ao estado fundamental não perturbado mais somatório
Eu não gosto muito de desenhar esse somatório, eu vou fazer assim. E aqui, ó, onde tem K diferente de N, vai ser K diferente de 0. Aqui, VKN vai ser VK0. E EN0 é o E00. Tá? Então, como no nosso somatório diz que K tem que ser diferente de 0, e os únicos valores de K possíveis, né, são K igual a 0 e K igual a 2, logo, para K diferente de 0, o único valor que a gente tem é K igual a 2, para poder substituir aqui. Tá? Então, ó, com isso, vamos ter novamente, né, a expressão. Deixa eu colocar aqui. Essa expressão. Só que agora, no lugar do K, vamos colocar 2. Ó, por conta do K igual a 0, temos então que K é igual a 2. Né? Então, com isso, a gente já não vai mais precisar do somatório, porque só tem um elemento. Tá? Então, tira esse somatório daqui. Então, isso dá para a gente aproximar um pouco mais os elementos. No lugar do K, vamos colocar o 2. Então, aqui é 2, 0, V2, 0 e E2, 0. Então, beleza, a gente está para calcular o autoestado zero perturbado, tá perto de a gente conseguir. A gente já tem esse V20, né? Olha aqui onde ele apareceu, aqui o V20 é epsilon ômega h cortado sobre 2 raiz de 2. Né? Então, falta calcular o quê? Falta calcular o E20. Né? Então, olha só, lembrando que esse E20 que aparece aqui, ou seja, a alta energia E2 não perturbada vai ser 2 mais 1 sobre 2 H cortado ômega. Né? Ou seja, E20, é melhor fazer isso organizado, né? Aqui, ó. Onde E20 vai ser igual a 2 mais 1 sobre 2 H cortado ômega, que é igual a 2 mais 1 sobre 2 dá 5 sobre 2, 5 sobre 2 H cortado ômega. Então, com isso, a gente pode, vou dividir aqui o quadro. Com isso, então, a gente já consegue calcular esse estado fundamental perturbado. Né? Então, ele vai ser o estado fundamental não perturbado, né? Mais, vou deixar para escrever esse AutoCAD 2 depois do coeficiente. Tá? Então, ó, V20, quem é o V20 mesmo? Porque é o epsilon ômega sobre 2 raiz de 2. Então, vai ser epsilon ômega sobre 2 raiz de 2 dividido pela diferença de energia. Quem é a energia do estado fundamental não perturbado? A gente já calculou isso. É quando n é igual a 0. No lugar do 2 aqui, eu tenho 0. Né? Isso vai dar H cortado ômega sobre 2. Menos a energia do segundo nível não perturbado, 5 sobre 2 H cortado ômega. Né? Ou seja, uma divisão de frações aqui. Né? É claro, né? Temos que colocar o AutoCAD 2 não perturbado. E é claro com os outros termos de ordem maior. Então, vai ser igual a 0, 0, mais epsilon ômega sobre 2 raiz de 2 dividido por, aqui ó, 1 H cortado ômega
sobre 2, né? Menos 5 sobre 2h cortado ômega dá menos 4 sobre 2. Só que menos 4 sobre 2 dá 2. Então vai ficar menos 2h cortado ômega, né? Então com isso a gente vê que já dá para fazer ômega. Deixa eu só ver uma coisa. O valor. É ômega H cortado. Eu estava esquecendo do H cortado aqui, ó. Aqui eu escrevi M já, né? Então, eita. Enfim. Corrigido, né? Dá para cancelar já o H cortado com H cortado. O ômega também vai embora, né? E aqui é o nosso AutoCAD 2, no estado não perturbado, né? Então, teremos 0 mais epsilon sobre 2 raiz de 2. Não vai ser mais não, né? Porque com esse menos aqui, ó, vamos ter menos. E vamos ter epsilon sobre 2 raiz de 2 dividido por 2 dá 4 raiz de 2. Então, reduziu bastante aí após fazermos a álgebra toda, né? Certo? E, claro, para ficar matematicamente mais... Eu não fiz até agora, mas a gente pode deixar para fazer isso no final, né? Colocar aqui um termo que é o ordem de epsilon ao quadrado em diante, né? Que não nos interessa no momento, tá? Então, esse é o CAT do estado fundamental perturbado, né? A expansão perturbativa dele. Até a primeira ordem que fizemos, tá? Então, é o primeiro resultado relevante. Então, de forma análoga, como a gente se propôs a descobrir o CAT no estado fundamental perturbado, a gente pode descobrir também a variação de energia, né? Ou seja, o desvio de energia delta para o estado fundamental. Aí basta a gente utilizar a equação do desvio, que é essa daqui, ó. Então, vou colocar assim. De forma análoga, temos lembrando que a gente quer fazer as coisas para o estado fundamental, então vamos considerar o n igual a 0, e onde aparece n nessa equação, vamos colocar 0. Vnn vai ser V00, Vkn, aqui, eita, quebrei tudo aqui a equação, vai ser Vk0, aqui também, né? E fica essa expressão para o desvio de energia no estado fundamental, né? Então, o que a gente precisa, né? Se, novamente, fazendo aquela análise, se K é diferente de N, ou seja, se K é diferente de 0, e a gente tem apenas dois valores possíveis para K, que é 0 e 2, então a gente só pode contar aqui com K igual a 2. Tá? É por causa dessa restrição aqui do somatório. Okay? Com isso, para K igual a 2, né, a gente vai ter o módulo de V20 ao quadrado vai ser igual, ó, quem é o V20 mesmo? Tá bem aqui, ó, epsilon ômega, né, H cortado sobre 2 raiz de 2. Então vai ser epsilon ômega H cortado 2 raiz de 2, o módulo disso ao quadrado. Basta enviar ao quadrado mesmo. Fica epsilon ao quadrado, ômega ao quadrado, H cortado ao quadrado. E 2 raiz de 2 ao quadrado fica quanto? Dá 8. Né? Então,
Tendo esse valor e já possuindo os outros, né, a gente vai ter aqui a mesma expressão, que é, portanto, o delta zero, que vai ser V00 mais. Como agora eu só tenho um termo, a presença do somatório é desnecessária, então basta colocar V20 ao quadrado, né, em módulo, e aqui E0, 0, ou seja, a energia do estado fundamental não perturbado menos a energia do segundo nível menos não perturbado. Né? E com isso, a gente consegue encontrar a energia. Portanto, delta zero vai ser. Quem é V00? A gente já calculou isso? Calculamos. Está bem aqui, ó. V00. V00 é epsilon ômega h cortado sobre 4. Então vamos colocar ele aí. É epsilon ômega h cortado sobre 4. Né? Mais o módulo de V20 ao quadrado a gente já calculou, né? Que é epsilon ao quadrado, ômega ao quadrado, h cortado ao quadrado sobre 8. Né? Dividido. Eita, travessão aqui ficou. Dividido pela energia no estado fundamental não perturbado, ou seja, h cortado ômega sobre 2, menos a energia no segundo nível menos perturbado, que a gente também já calculou. Né? Na verdade, a gente já fez essa conta aqui. Ó. Vou pular esse passo. A gente já fez essa conta aqui. Está bem aqui ela. Né? O resultado deu menos 2h cortado ômega. Né? Menos 2h cortado ômega. Então, fazendo os cancelamentos possíveis, ó, h cortado ao quadrado cancela com esse, ômega ao quadrado cancela com esse, né? E é claro, né, tem outros termos aqui que nos interessam, então o delta zero vai ficar assim, ó, aqui sobre 4, mais não, né, menos, esse menos aqui com esse mais, né, vou deixar menos, epsilon ao quadrado, ômega, h cortado, sobre 2 vezes 8, 16. Tá? Então, essa daí é a nossa expansão perturbativa para o desvio de energia no estado fundamental. Né? Então, gente, olha só, agora sim a gente tem condições de comparar. Essa é a nossa solução perturbada. Né? É claro, né, deixa eu colocar aqui para ficar matematicamente correto de se expressar. Aqui vem os termos de outras ordens, né? Aqui seria ômega cubo, de ômega ao cubo em diante. Né? Que não nos importa no momento. Então, essa é a solução perturbativa para o desvio de energia. Né? Qual é a solução exata para o desvio de energia? Né? Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Solução perturbativa. Solução exata. Eu fiz esse delta. Opa. Tem que achar esse negócio. Acho que é esse termo, né? O E0 menos... É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Eu não coloquei ele de forma explícita, né? Mas, ó, a solução exata é o que? O delta zero vai ser a energia do estado fundamental menos a do estado fundamental não perturbado. Né?
Lembrando que do estado fundamental, a gente já calculou ela aqui de forma explícita, deu isso aqui, ó, H cortado ômega, né, mais H cortado, eu vou fazer assim, aqui não vai ficar legal, eu vou colocar ela bem aqui, ó, só para a gente comparar com a energia perturbativa, né? A do estado fundamental não perturbado é apenas meio de H cortado ômega, então fica mais fácil. A outra é que eu vou copiar. Então, ó, fica essa daqui, né, que é a do estado fundamental perturbado, né, menos a do estado fundamental não perturbado, que é meio de H cortado ômega, né? Então, com isso, o que a gente vê? Ó, fazendo a distributiva nesse produto, vamos fazer a distributiva até o termo de terceira ordem, né? Isso dá o quê? Né? Vamos escrever aqui no próximo quadro para ter mais espaço. Então vamos ter ΔZ igual meio de H cortado ômega, depois esse meio multiplicado por epsilon sobre 2 vai dar epsilon H cortado ômega, meio com meio dá 1/4. Depois menos epsilon ao quadrado H cortado ômega, né? 2 vezes 8, 16. E os termos de ordem ao cubo, né? Tudo isso menos meio de H cortado ômega. Então, ó, o primeiro termo, os primeiros termos se cancelam, né? Essa aqui é a solução exata, só lembrando, né? Eu fiz a expansão da solução exata e deu isso aqui. Vai resultar em ΔZ igual a epsilon, H cortado ômega sobre 4, menos epsilon ao quadrado, H cortado ômega sobre 16, mais os termos de ordem ao cubo, né? Veja só se isso se parece com a solução aproximada que a gente encontrou. É igualzinho, tá? Então isso mostra que para o cálculo do desvio de energia, o nosso método de expansão perturbativa ele é perfeitamente válido, ele bate com perfeição aí, pelo menos para os termos mais relevantes, com a solução exata, né, do problema que a gente sabe resolver, que é o caso do oscilador harmônico. Tá? Então, ó, com isso a gente viu que funciona, né? Beleza, feito isso, e para os CATs, né? Fazer assim, ó, e para a solução aproximativa do estado fundamental não perturbado e perturbado, ou seja, o CAT 00 e o CAT 0, temos o seguinte, né? A solução exata que eu vou colocar isso fazer assim, a solução exata para o CAT 0 não perturbado, né? Isso aí a gente já encontrou, né? Ou seja, quando a gente substitui, quando a gente resolve essa equação aqui, ó, o hamiltoniano perturbado, né, aplicado no CAT do estado fundamental não perturbado, resulta nessa energia, né, aplicado no mesmo AutoCAD. Então, quando a gente substitui lá o hamiltoniano pelo n mais meio, né, então isso aqui fica, ó, n mais meio H cortado ômega linha, né? Lembram do ômega linha, né? 00 vai ser igual a o que está ali do lado direito, 00, 00, né? Então, quando a gente faz a aplicação desse n no CAT do estado fundamental, deixa eu continuar aqui em cima, assim, ó. Vou usar esse lado aqui do quadro.
Então, o resultado disso dá N, né? Quando N igual N aplicado em 0 vai dar 0, né? Então isso aqui dá apenas meio de H cortado ômega linha, né? Que é igual E0000. Né? Portanto, a solução exata que a gente tinha chegado era essa, né? H cortado, ômega linha sobre 2. Né? E ainda a gente podia fazer essa expansão, né? Lembrando que o ômega linha é o ômega raiz de 1 mais epsilon, né? A expansão disso ficaria assim, ó. H cortado H cortado ômega sobre 2 mais pode colocar aqui H cortado ômega epsilon sobre 4 menos H cortado ômega epsilon quadrado sobre 16 e assim vai. Né? Então essa era a solução exata que a gente tinha encontrado para para o nosso AutoCAD no estado fundamental não perturbado. Né? E a solução onde está? Enquanto que a solução perturbada foi dada dessa maneira. Né? Então, como que a gente calcula, como a gente compara essas duas soluções, né? Ou seja, o valor das alta-energias através dessas duas formas. Né? Essa, então, fica aí a comparação, né? Para a gente ver que a solução perturbativa ela é consistente, ela bate com a solução exata, né? E podemos utilizá-la, né? Como uma abordagem alternativa, beleza? Então, no próximo vídeo vou resolver um exercício do livro do Sakurai, né, a questão 5.1, onde se aplica basicamente essa ideia, né, ainda com oscilador harmônico e tal, porém com uma perturbação diferente. Né? Então, até o próximo e bons estudos. Tchau, tchau.